Tá bom. O Adalberto e a Miriam que cuidam aí do evangelho, é isso? Miriam, você fica à vontade, tá? Você tem todo o tempo do mundo dentro de 15 minutos. Boa noite a todos. Vamos Boa noite. começar o Evangelho. Hoje vamos falar sobre o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas 16, 13. E eis que, chegando-se a ele um, lhe disse: Bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas tu o que é bom? Bom, só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? E Jesus lhe disse: Não cometerás suicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus 19, 16 a 24, Lucas 17, 18 a 25, Marcos 10, 17 a 25. Guardai-vos da avareza. Então lhe disse um homem da plebe: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo da herança. Porém, Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse: Guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhes propôs essa parábola, dizendo: O campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele resolvia dentro de si esses pensamentos, dizendo: Que farei, que não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse a este homem: Nécio, essa noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que tu ajuntaste, para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Lucas 12, 13 e 21. Dá para ler mais um pouquinho? Dá. Jesus em casa de Zaqueu. E tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu. E era ele um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era, e não o podia conseguir, por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver,
porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa e recebeu o prazeroso. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens. E naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Lucas 19, 1, 10. Bem legal. Capítulo 16, né? Se eu não me engano, É. Não servir a Deus e a Mamon. Eu acho que o primeiro ensinamento que você leu aí, Miriam, do Jesus, acho que é do jovem rico, né? Isso. É o item 2, né? Isso. 1 e 2. Eu gosto muito desse ensinamento aí, porque tem uma estratégia de palestra muito boa nesse ensinamento. Quem estava ouvindo aí, não sei se vai se lembrar, mas o item 2 do capítulo 16 do Evangelho, segundo o Espiritismo, é do jovem que se chega a Jesus, né? Aí ele pergunta: bom mestre, que obras boas devo fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus fala um monte de coisa para ele e tal, dizendo que só Deus é bom. E aí ele fala que eu tenho guardado tudo isso, os ensinamentos de Jesus, a minha mocidade. O que me falta ainda? Aí Jesus diz para ele: se você quer ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí o cara saiu, foi embora, não fez nada daquilo lá. Foi daí que criou aquela frase famosa, né? Acho que em todo mundo, mesmo quem não é cristão, já deve ter ouvido falar, né? Que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Bom, além de explicar que o camelo não é o animal, né? Ele não está se referindo ao animal camelo, mas a um barbante muito grosso, que não dá para passar pelo buraco da agulha. Então é mais fácil esse barbante muito grosso passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Além dessa explicação, que camelo não é o animal, tem também o seguinte: quando Jesus ensinou para o cara, a pedido dele, né, o que ele deveria fazer para herdar o reino dos céus, para subir ao reino dos céus, ele desistiu e foi embora. Porque Jesus falou para ele dar tudo que ele tinha. Vende tudo e dê tudo aos pobres. O cara foi embora, sumiu. Então, a moral dessa história seria o seguinte, além do que Jesus ensinou, né? O que impediu o cara de seguir Jesus? Então, a riqueza dele, o tesouro dele, o material dele, o impediu de seguir Jesus. E quando a gente está nas reuniões que cai esse capítulo, eu pergunto para o pessoal, né? O que impede você de seguir Jesus? Porque todo mundo que é espírita, kardecista, ele pode até ficar ofendido, tá? Quando você pergunta isso para ele, porque ele vai falar assim: mas eu sigo Jesus. Tá bom, mas a maioria não segue, não. Aí a gente começa a discutir: você segue Jesus mesmo? Porque seguir Jesus é muito fácil quando você segue o que é fácil de ser feito. Agora, quando é coisa difícil de ser feita, a pessoa deixa para lá e continua dizendo que segue Jesus, né? O resumo disso aí seria o seguinte: todas as religiões que a gente conhece cristãs, inclusive o espiritismo. Quem é a Tânia Regina de Almeida?
Olá, Tânia! Tudo bem? Tá escuro aí, viu? A gente tá vendo que é você. Tô vendo você. Seu microfone tá desligado. O seu microfone tá desligado, tá? Eu acho que ela não tá ouvindo, não. O seu microfone tá desligado. A gente não tá te Agora tá ouvindo. ligado? Agora tá ligado. Boa noite a todos. Eu ouvi dizer que Oi. você tomou a terceira dose. Boa noite. Estou mais que vacinada. Hoje eu tomei minha terceira dose. Muito bom, hein? Parabéns. Agora nós estamos para lá de vacinado. Logo, logo vou poder ver mames. É, lá, mamãe, lá. Já tá sem dor hoje. Então, preocupada com ela, né? Não sei se ela tá ouvindo, que até agora há pouco ela não estava ouvindo, não. Tá ouvindo, dona Inês? Tá me vendo? Oi? Ela tá balançando a cabeça um pouquinho, assim. Tem que resolver isso aí, viu, Júnior? Você me lembra amanhã da gente resolver isso aí. Botar um microfone daquele que o Bernardo apareceu ali, ó. Júnior não Junto. tá com aparelho, não? É, o aparelho, o Júnior foi lá ver, ela tá com o aparelho funcionando, né? Então, não sei por que ela não escuta. Então, não Mas sei por que normalmente, ela não... mas normalmente ela ouve melhor. Alguma coisa está acontecendo de errado hoje, de mais errado, né? Uhum. Tânia, muito bom, viu? Você estar aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Nós estávamos aqui com a leitura da Miriam. Eu não sei se você conhece, mas a Miriam é essa moça que está ali de De amarelo. amarelo? Oi, Miriam. Esposa do Adalberto, tá? Ah, o Adalberto eu conheço. A Miriam é prazer. Prazer. E a Tudo Miriam bem, leu tá bem? para nós o capítulo 16 do Evangelho. Ótimo, que eu tenho muita dificuldade, eu falei para o Júnior, de entender o Evangelho. Eu tento, mas às vezes parece que eu leio e não entendo nada. Ah, mas a gente vai tentando aqui. Esse rapaz que está do lado aqui, quer dizer, do meu, né? Esse é o Bernardo, que vai fazer positivo, para você saber quem é. Oi, Tá vendo? Bernardo. É isso. Lá em cima Prazer em tem, conhecer. lá em cima Abraço. tem outro casal, que é o Rafael e a Kátia, tá? Oi, Rafael, Kátia. Sou E os irmã do outros, Júnior, do Fuad. é isso que eu ia falar. A Tânia é irmã do Júnior e da Marli, filha da Dona Inês. Tá bom? Então, nós estávamos falando do capítulo 16, que a Miriam leu para nós, ô, Tânia, e um dos ensinamentos que tem lá que eu mais gosto é do jovem que é rico e pergunta para Jesus o que fazer para ele alcançar o reino dos céus, né? Porque Jesus falou um monte de coisa para ele e ele disse que já guardava isso desde da sua juventude. Mas o que ele tinha mais que fazer para conseguir alcançar o reino dos céus? É o capítulo 16, que é servir a Deus e a Mamon. E quando Jesus fala para ele que ele tem que vender tudo e doar tudo para os pobres, ele vai embora e não quer mais seguir Jesus. Então, além daquela moral de que é mais fácil é um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, a gente estava explicando para o pessoal que cada um de nós pode ter um impedimento para seguir Jesus. No caso do rapaz ali, foi a fortuna dele, né? Que ele não queria se livrar de nada para seguir Jesus. Mas cada um de nós pode ter aí um problema para seguir Jesus. Então, o que impediu o rapaz de seguir Jesus foi a fortuna dele, o dinheiro dele. E aí a gente pergunta, quando está na reunião, presencial principalmente, ou em palestra, e cai esse capítulo, eu pergunto para o pessoal, e para você? O que te impede de seguir Jesus? Porque a maioria não aceita que não seja um seguidor de Jesus. Ele fala, não, mas eu sigo Jesus. E aí a gente começa uma conversa, né? Tem muitos assuntos de seguir Jesus que a gente não consegue cumprir. Por exemplo, Jesus ensinou, entre centenas de ensinamentos, ele ensinou a amar o inimigo. É complicado amar o inimigo. Eu até abusava da sorte na palestra na Casa Espírita, que eu falava para o pessoal, quem ama o inimigo aqui? Aí todo mundo levantava a mão. Tá bom, então você ama o inimigo. Você rezou para o Lula hoje? Aí o pessoal fazia assim. Na época que o Lula estava
era o demônio em pessoa no mundo, né? Quem reza para Hitler aqui? Levanta a mão. Então, esses caras que são inimigos da humanidade, você fala o nome deles e o pessoal se arrepia, né? As pessoas estão aí, esses que foram declarados inimigos da humanidade por conta das coisas que fizeram, né? Ou para um certo povo, ou para a humanidade inteira, essas pessoas são tidas como aqueles que têm que ficar no umbral ou preso em algum lugar no espaço eternamente. Você vê que coisa, né? A luta do espiritismo é parar com esses dogmas, né, de céu e inferno. E as pessoas acham ainda, que Hitler tinha que ficar eternamente, ou pelo menos por 1000 anos, isolado de qualquer lugar, em castigo, né? E não tem nada a ver, isso não é ensinamento de Jesus, né? Ao contrário, esses são os que precisam de ajuda, né? Os que mais precisam de ajuda são os mais doentes, né? Porque quem precisa de médico é a pessoa doente, não é o cara que está são. Agora, o cara que mais precisa de médico é o cara que está mais doente. Então, você quer pessoa que precisa mais de ajuda do que aqueles que a humanidade decretou que são pária da humanidade terrestre? Então, a gente não segue muito, não. De modo geral, você vai pegar aí algumas exceções. Não dá para quantificar. Mas tem gente que consegue seguir o ensinamento de Jesus bonitinho. E tem outros que só conseguem seguir o ensinamento de Jesus na página 1. A página 2 ele não consegue levar. E aí ele fica com essa dificuldade. Esse assunto é interessante porque Jesus também ensinou que enquanto você não acertar cada vírgula, não é isso? Cada tio e cada vírgula, não é isso que ele fala? O Bernardo que sabe bem de cor, o Júnior também, essas coisas aí. O Adalberto. É cetil, né? Cetil. O sentiu, né? Enquanto você não acertar cada virgulinha, cada sentiu, cada acento, cada coisinha, você não vai sair daqui. Ou seja, para você subir, você precisa acertar tudo, meu amigo. O outro ensinamento, muitas pessoas vão ao altar. Então, muitas pessoas vão à casa espírita, muitas pessoas vão à igreja, muitas pessoas vão no templo, né? Mas ela vai ao templo oferecer alguma coisa para Deus, né? Vai fazer uma oferenda, vai fazer uma oferta. E o que Jesus ensina? Se você tem alguma coisa, algum problema com alguém, não venha no altar. Se acerte primeiro com o camarada para você fazer oferta para Deus. Por quê? Porque Deus quer que você primeiro se acerte. Essa é a melhor oferta que você pode fazer para Deus. Acerte as suas coisas, tá? E aí é que nós vamos entrar no assunto que nós falamos hoje sobre a obsessão, tá bom? Porque nós temos como conceito, até mais ou menos como dogma no Espiritismo, falar de obsessão e desobsessão, tá? Primeiro, é importante lembrar que a obsessão, o obsessor, foi vulgarizado, tá? Nem todo mundo que está grudado em você, ou que está perto de você, ou que está de alguma forma te influenciando negativamente, é obsessor, tá? Mais das vezes, graças a Deus, é uma perseguição ou uma cobrança. Porque obsessor é um caso muito sério, muito mais sério do que isso. Tanto que tem um livro exclusivo do André Luiz que se chama Desobsessão. Tá? Então, o obsessor, tecnicamente falando, ele está grudado em nós, geralmente pela parte de trás de nós. Tá bom? Ele vem pelas costas, gruda em nós e se liga a 3 centros de força. Tá bom? Liga ao coronário, cardíaco e o gástrico. Se eu falar alguma besteira aí, eu trocar as bolas aí, o Júnior me corrige. E ali ele fica vivendo num sistema praticamente de simbiose. Tá? Ele vive se sustentando dos seus recursos. O Adalberto pôs até a mão na cabeça. Ele fica se sustentando e movimentando as coisas do seu pensamento, o coronário, tá? Mexe no seu emoção, que é o coração,
e também vive do fluido da sua comida. Ele mexe em todo o seu organismo. Nesses 3 pontos aí, ele coordena o que ele quiser, dependendo da capacidade dele e da inteligência dele. Por isso que lá no kardecismo, na codificação, vocês vão ver que a obsessão ela tem algumas separações, alguns destaques. Uma delas é falar sobre a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Cada uma delas é pior do que a outra. De tal modo que aí você vai ter uma obsessão que você pode considerar que é o espírito para quem você teve um problema mais grave imaginável. Tá? Coisa de vida e morte, coisa que a gente matou a família do cara, enfim, coisas gravíssimas, tá? Mas aí, onde que está esse dogma? Que o espiritismo, ele não fala que você veio para a Terra, encarnado aqui, porque você está condenado. Entendeu? Não é uma terra de condenados, não é uma terra que você veio para sofrer. Não pode confundir provas e expiações com sofrimento, com amargura. E tem praticamente um juros e correção monetária sobre isso, que é com o médium. Vocês já perceberam quantos médios tem que acham não, tem certeza que ele tem mediunidade porque ele cometeu muito erro? Vocês já ouviram falar isso? Já ouviram? Tenho certeza que muita gente já ouviu falar isso. Quem tem mediunidade é porque deve muito. Não é verdade? Certo ou não? Hein, Bernardo? Quantas vezes já deve ter ouvido falar disso? Dona Inês também já deve ter ouvido um monte de falar disso. Mas isso aí, gente, pensa bem. Se o cara que tem mediunidade é sinal ou é uma prova de que ele deve muito, por isso que ele veio com mediunidade, porque ele tem muita coisa para pagar, e se ele está na Terra, que é prova e expiação, ele veio aqui para sofrer, e a mediunidade é um sofrimento, e etc. Vira uma celeuma na cabeça do médium, que ele não consegue viver em paz, com equilíbrio com a mediunidade. Vamos raciocinar, vamos pensar. Primeiro, onde que está escrito isso, quem que escreveu, e se é para prestar atenção nisso, nesse cara que escreveu isso. Porque, veja bem, se mediunidade é sinal de dívida, e quanto mais mediunidade você tiver, as variações, né? É sinal de uma dívida maior ainda. Quer dizer, o cara que tem psicofonia deve muito. O cara tem psicofonia, psicografia, desdobramento, efeito físico, etc, 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 etc. Ele é o capeta encarnado. Então, quer dizer, quem tem um maior número de recurso mediúnico é o cara que mais deve no planeta. Então, vamos lá. Quantos tipos de mediunidade Chico Xavier tinha? Estou falando de Chico Xavier porque nós temos condição de saber da vida passada dele. E a vida passada dele, nos livros de Emmanuel, diz exatamente o contrário. Diz que Chico Xavier já é um cara elevado há milhares de anos. Tá? Então, não é porque você deve que você tem mediunidade. Você tem mediunidade por conta do seu psiquismo, das suas experiências, tá? Das suas experiências. Quanto mais velho em existência você for como espírito, mais velho e mais recurso mediúnico você vai ter. Isso pode ser uma variante de várias, como se diz, mediunidades. Como você chegar a uma mediunidade, tá? Que tem uma situação muito boa de conhecimento, de moralidade e de saber ver as coisas, explicar, detectar os problemas, a pessoa que está doente, o que tem que fazer, quem é que está com ela. Por exemplo, a mediunidade sonambúlica. Tá? A mediunidade sonambúlica é uma mediunidade que tem a condição de elevar a intuição ao mais alto grau. E o sonambúlico já passou em outras encarnações por várias mediunidades. Então, o que é o obsessor? O obsessor não é o cara que te persegue, que te cobra, tá? Isso é um espírito que está te cobrando e te perseguindo. O obsessor é uma coisa muito grave,
Mas se você trouxer isso para a questão mais popular, né, mais aqui perto de nós, do que se costuma fazer, nós vamos dizer assim, que o obsessor, ele está perto da gente para nos cobrar alguma coisa porque nós devemos alguma coisa para ele. Não, não é isso não. Tá? Porque obsessão é todo espírito que de alguma forma te influencia negativamente no pensamento ou atrapalha você pela presença quando ele se aproxima. Tá bom? Então vamos lá. Nós cuidamos antes de ontem de um espírito que precisava muito de ajuda, que estava me acompanhando há alguns dias, mas ele causava um desconforto, dava uma estranheza, mas ele não queria me fazer mal. Ele simplesmente não conseguia se desligar de mim. Não conseguia. Ficou muito triste, inclusive, quando ele teve que aceitar que teria, né, deveria ir para a colônia. Ficou muito chateado. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês o áudio, tem que ser por e-mail. Aliás, é melhor eu até pedir a gentileza de novo para o Júnior, mandar, que eu já mandei para ele, e ele tem lá o áudio, tá? Eu atendi uma irmã lá da França, tá? Na época da codificação. E ela não conseguia viver enquanto ela não me encontrasse e ficasse comigo. Ela, tá? Então, o que ela estava fazendo? Ela estava comigo para me prejudicar? Não. Mas também ela não era um espírito mentor. Tá bom? Não era um espírito mentor, iluminado, nomeado por Jesus. E esse tipo de espírito, e todas essas nuances, são chamados de quê? De obsessor. Então não é todo espírito que está conosco que é obsessor. Isso estou dizendo aquele que influencia ou de algum modo causa um desconforto ou influencia negativamente, tá? Tem muito espírito conosco que precisa de tratamento e nós precisamos ficar esperto, estudar e ver a prática mediúnica para quando um espírito comece a se aproximar e envolver a mediunidade, a gente saber como conversar com ele. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui na nossa casa, nós não costumamos oferecer a mediunidade para o mentor toda hora. Tá? O mentor só envolve a mediunidade quando a gente está fazendo algum estudo, quando a gente tem perguntas a fazer para ele, por exemplo, do livro que nós estamos escrevendo, ou quando o médium precisa que o mentor envolva a ele mesmo, o médium, para dar uma fortalecida, tá? Ele vem, envolve, conversa um pouquinho, deixa um monte de recursos dele no médium, tira um outro monte de coisa e vai embora. Então, a gente não costuma dar aquele tempo para o mentor se manifestar, a não ser quando a gente sabe que alguém está precisando passar uma mensagem, tá bom? Então, esse espírito, como que vem tão legal, tão bacana, se identificando como amigo, já estou acompanhando a sua trajetória há muito tempo, etc. O que normalmente acontece com ele numa reunião? Ah, então tá bom, então esse cara é mentor, né? Ele gosta de mim, trabalhou no espiritismo, estava lá em Paris, etc. Só me deseja o bem, é uma pessoa muito amada, etc. Então tá bom, então eu agradeço a sua visita, beleza, obrigado, né? Fica por aqui até a final da reunião, depois não sei para onde você vai, mas fica por aqui para nos ajudar e tal. Não é assim que funciona. Se a reunião tem, na dinâmica dela, a ênfase de tratamento de quem está sofrendo, tá bom? Não existe espíritos maus, tá? Existe espírito em sofrimento, tá bom? O espírito em sofrimento é o objetivo da nossa reunião, principalmente o desencarnado, né? O espírito desencarnado em sofrimento é o objetivo principal da nossa reunião. Bom, se isso é assim, quando algum espírito envolve a mediunidade do jeito que eu contei para vocês agora, a gente tem que ser bem educado, gentil, mas fazer algumas perguntas para o espírito para verificar se ele está realmente bem e se ele realmente é um mentor nomeado.
Então, algumas perguntas que eu fiz, eu percebi que o espírito não tinha memória. A memória dele era muito seletiva, tá? Ele sabia quem eu era, sabia meu nome, sabia o que eu fiz, sabe de onde me conhecia, sabe o que nós fizemos juntos, mas não lembrava o próprio nome. Não é que não era permitido falar, não lembrava o próprio nome. Ou seja, já deu uma indicação de que tem alguma coisa ali que não está batendo, né? Fiz mais algumas perguntas, fui pedindo desculpa, explicando que não era só uma questão de duvidar da palavra dele, mas era um ensinamento de Jesus, né? Em São João Evangelista, que ensina que verifique antes se os espíritos são de Deus. Ou seja, conversa com ele, mas não se deixe enganar. Porque Jesus explicou que há espíritos que enganariam o médium mais experiente que existe. E nós fomos conversando, fui fazendo perguntas, e ela acabou entendendo, eu também percebi, e acabei explicando para ela. Falei assim, olha, a questão funciona assim, você não está muito bem, e aí eu descobri que ela nunca passou por um tratamento. Ela desencarnou e ficou no mundo espiritual me procurando. E só teve um momento de uma chance de tudo estar acontecendo de uma forma boa, né? Do jeito adequado. Agora ela me localizou como encarnado. Me localizou há pouco tempo agora, me localizou e foi permitido a gente tratar dela. Tá? Inclusive, agradeço ainda de novo, que eu sei que eles não querem, mas eu agradeço a Daniela e o Rafael que estavam participando conosco. É importante isso aí, porque a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, você está numa reunião de tratamento, tá bom? Nós estamos numa reunião de tratamento mediúnico. A maioria das reuniões não são de desobsessão, tá, gente? É reunião de tratamento mediúnico. Tá bom? Reunião para desobsessão, você tem que formar um grupo que lá no livro de André Luiz, Desobsessão, está descrito como é. Não vou entrar em detalhe porque é extenso, tá? Mas é um grupo bastante coeso, com muito conhecimento, muita moralidade, muito amor e muito etc. Tá bom? Tudo que for de melhor. E as reuniões são assim, a assiduidade, ou seja, o médium faltou uma ou duas vezes, já não dá para participar do grupo mais. Então é uma questão bem difícil de você montar um grupo desse. Por causa dessa correria, né, que a gente tem. Não é todo mundo que tem o privilégio que eu tenho de trabalhar na minha própria casa, de estar disponível toda noite, né? De ter no meu convívio mais próximo espíritas que entendem o que eu estou fazendo. Né? Tem gente que tem mediunidade, que é espírita e convive com uma pessoa que não quer nem ouvir falar de espiritismo. Então, imagina o sofrimento de um médium, digo assim, sofrimento porque ele gostaria, né, claro, de ter dentro de casa a condição de trabalhar com a mediunidade, e não pode porque tem ali dentro de casa um católico fervoroso, um desses irmãos que a gente chama de evangélico, né, das igrejas protestantes. É um empecilho, né? Mas faz parte, né? Então, gente, obsessão não é todo espírito que te acompanha, que te causa desconforto, de alguma forma causa uma dor de cabeça, alguma coisa parecida, que está te perseguindo, que está te cobrando, e obsessão não é cobrança e perseguição apenas, tá? Geralmente é uma relação de dívida de vida e morte, tá bom? E a outra coisa é o seguinte, que é o mais complicado. Obsessor encarnado para um obsessor encarnado. Você vê quantas vezes aí a gente ouve falar de pessoas que têm obsessão, verdadeira obsessão por alguém. Seja porque acha que ama muito, não pode viver sem, ou seja também porque acha, infelizmente, com esses dogmas absurdos que os espíritas criaram aí, alguns espíritas, né, de que tem que ficar com a pessoa, aconteça o que acontecer, porque tem ali um resgate para fazer com a pessoa. E é qualquer pessoa, tá? Com o irmão, com a irmã, com a mãe, com o pai, com o marido, com o esposo, com a esposa. Isso é
não tem nada disso no ensinamento de Jesus, tá bom? Se você acha que você tem uma dívida de outra vida com a pessoa, perceba o seguinte, nem toda dívida é paga diretamente à pessoa. Nem toda dívida que você tem, você precisa pagar diretamente à pessoa. Porque tem leis. Por exemplo, a lei de compensação. Você tem uma dívida muito grande, faz o bem. Compensa o mal que você fez fazendo bem para outras pessoas. Mas para quem que eu vou fazer o bem para compensar isso? Para todo mundo que aparecer na sua frente. Até porque no meio desse povo vai ter aqueles da anterioridade, lá de outras encarnações, que você teve problema. Agora, não vai ficar suportando uma vida insuportável com a pessoa porque você acha que tem um resgate para fazer com ela. Porque tem vidas aí, principalmente conjugais, vidas familiares, que é uma questão pequenininha de um espírito trevoso envolver alguém ali e um matar o outro. Vocês sabem do que eu estou falando. Tem vida conjugal aí que é um terror. É um terror, né? É uma relação de abuso absurda. Né? É uma relação abusiva, absurda. Então, humilhação, xingamento, ameaça disso, ameaça daquilo, fisicamente, etc. Não fica suportando isso achando que você tem que aguentar, porque mesmo que a pessoa te matar, você vai resgatar o débito que você tinha com ela, que isso é besteira. Tá? Não tem esse ensinamento em lugar nenhum. Tá bom? Não importa as escolhas que você fez se você acha que são erradas. O que importa é você fazer coisa boa hoje e daqui para frente. Não fica pensando que você fez mal e eu tenho que pagar esse mal que eu fiz. A pessoa, não, deixa ela me bater, deixa ele me surrar, deixa ele isso, deixa ele aquilo. Quantos maridos a gente conhece aí, tá toda hora na televisão e no jornal. Chega bêbado em casa, né? Maltrata a mulher, bate nela, e muitas que estão morrendo por aí, tá? Porque tem ali uma relação, principalmente de dependência financeira, que é uma tristeza, né? Mas tem que arregaçar a manga e cuidar da vida. Não fica preso aí não, que isso aí é roça. Não vai resgatar nada com isso. Tá bom? Bom, então é isso aí. Nós temos 10 minutos. Eu queria saber de vocês se vocês têm alguma observação aí sobre obsessão, algum exemplo, alguma coisa que vocês estão passando ou passaram. Bernardo ligou o microfone. Não é observação, é uma lembrança, né, de alguns livros. Certo. E nós temos alguns espíritos que acompanham a gente, aqueles que se afinizam com o nosso pensamento, né, com nossos vícios, esses, muitos deles nos acompanham, né? De repente, o vício que eu digo não é só de fumar, de beber. Sim. Por exemplo, a maledicência é um vício, né? Maledicência é um vício. E a reclamação é um vício. A pessoa se vitimizando é um vício. Então, vai vitimizando o tipo de espírito. Quando vê, tem um maledicente que é grudadinho ali e aumentando a maledicência. Então, tem um espírito que gosta de reclamar, está ali também, né? E vai aumentando, aumentando aquele problema que a pessoa tem, né? Porque eu acho que quando é de obsessão, igual você falou, é aquele espírito, né, que nós prejudicamos, muitas vezes procuram a gente, igual essa que tu procurou, né? Procura em várias encarnações, não perdoa, e quando acha a gente, ele, na minha opinião, tá? Me corrija se eu estiver errado, ele trabalha em duas frentes, tá? Primeiro, fazendo a pessoa se vitimizar. Se a pessoa se vitimizando acha que está sendo atacada ali por um obsessor, abre uma brecha. E a outra é se culpando, né? Muitas vezes a pessoa começa a se culpar. Eu estou nesse sofrimento que eu mereço, eu devo ter feito mal para alguém. Aí o espírito aproveita ali, né? E já começa, você merece sim, você
fez mal, e a pessoa inconscientemente começa a vir na cabeça, puxa vida, eu devo ter feito coisa muito errada. E vai aumentando a obsessão, né? E uma fila de espírito ali, né? É amiguinho, né? Gosta de fumar, gosta de beber, né? Gosta de falar mal dos outros, fica um bocado de amiguinho ali junto. A pessoa se sente mal, né? Não sabe por quê. E pode levar essa pessoa ao suicídio, né? Que agora em setembro, outubro, né? Outubro é o mês que... Setembro amarelo, né? Que é o mês que se considera muito o suicídio, né? E muita gente passa por essas situações que induzem ao suicídio por causa da presença de inimigos, né? É isso mesmo. O principal é o seguinte, que a gente sofre muito além do que não precisava, não é para sofrer, né? Então, por exemplo, você tem um monte de dependência do passado, todo mundo tem. Só que tem uma grande parte das coisas que estão atrás de nós aqui grudado, nos ocupando, né? Ocupando o nosso tempo, nossa vida, com coisa que você mesmo está carregando de agora, desse momento. Como o Bernardo falou, se a gente tem um monte de coisas do passado para acertar, para que você fica arrumando mais problema agora, por exemplo, com fumando, ingerindo álcool, se reunindo nos lugarzinhos dentro da empresa, na própria, o que é pior, né? Dentro da casa espírita para falar mal dos outros. Então a gente fica carregando um monte de gente atrás de nós, que antigamente nossas mães, nossos pais chamavam de encosto, né? Você faz uma coisa que o cara gosta, ele encosta em você. Ah, mas aqui tem o cigarro que eu gosto, a bebida que eu gosto, e um cara que fala mal dos outros. Ah, tá tudo certo. O outro que é comilão, né? Tem um cara aqui que gosta de uma picanha, que gosta de uma gordurinha, de uma cerveja, eu vou colar aqui, pô. Né? Tem tudo aqui para mim, o cara não vai embora. E aí você não tem tempo nem de cuidar das coisas do passado. Né? Você tem que cuidar das coisas que você está carregando agora, nesse momento. O que mais, Júnior? O Júnior também. Principalmente, esse tipo de espírito, principalmente, ele é geralmente ele é fascinador, né? Ele tem uma similaridade tão grande com o encarnado que dificilmente tem que ser uma condição muito boa do médium, do doutrinador, do dirigente, para perceber que ali tem um espírito que não é o espírito do próprio encarnado. Porque eles ficam muito ajustados, tá? O obsessor, ele fica tão bem ajustado com o encarnado que é preciso muita paciência, muita fé e juntar tudo, conhecimento, amor, tá? Para poder localizar o desencarnado. Tá certo, Rafael e Kátia? Tudo bem? A Kátia tá só um pedacinho dela ali. É que o Davi ocupou meu lugar hoje. Eu vi, ele tá aí, ó. Tá assistindo alguma coisa, ele tá jogando algum videogame aí, ó. Tá certo ele. Tá bom. Dani, como é que tá aí? Não tá podendo falar que arrancou um dente? A Dani fez uma cirurgia odontológica. Vamos ver se agora cria juiz, né? Ela disse que arrancou o dente do... Ah, não, se arrancar o dente do juiz, perde juiz, né? Ô, tadinho. Tá bom. Fica firme aí, que amanhã você tem que trabalhar amanhã. Não vem com essa coisa, não. Então vai ficar mais dias ainda. O plantão da Dani vai ser do dia 10 de dezembro a 20 de janeiro. Está aumentando o problema da Dani. Outro dia a gente marcou, ela chegou 12 minutos atrasada. Falou, cada minuto que você chegar atrasada é um dia a mais na plantão. Vai ficar daqui a pouco sozinha. Então não pode rir, coitado, desculpa. Dona Inês, tudo certinho? Será que ela está ouvindo, Júnior? Nossa, tadinha, né?
Ela gosta tanto de participar. Fala. Tá bom. Júnior, amanhã você Se eu lembra da gente. gosto do quê? O quê? Tá bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá bom. Tô melhorando. Fica com Deus, a gente vai encerrar, tá bom? Vamos terminar então, gente? Obrigado. Vamos fazer a nossa prece? Vamos? Então vamos lá. Nós estamos aqui agradecidos a Deus e a Jesus. Agradecendo pela nossa reunião, pelo nosso encontro e pedindo que os nossos irmãos mentores, médicos, os médicos de todas as especialidades possam atuar com os irmãos que estão em nossas residências, com os nossos entes queridos, com os nossos familiares e no nosso trabalho também, no nosso emprego. Que eles sejam todos envolvidos nos recursos e levados e encaminhados para o tratamento. Também agradecemos aos irmãos que vieram aqui acompanhados, os instrutores com seus aprendizes, e nós pedimos a Deus e a Jesus que possamos estar novamente reunidos na próxima semana, e pedimos também pela nossa irmã Inês, que uma grande quantidade de recursos, bons fluidos, boa energia e amor possam envolver a nossa irmã, para que ela se recupere bem o mais rápido possível. Pedimos também pela nossa irmã Leila, que também está com problema de saúde, também nossa irmã idosa, que ela consiga, logo em breve, conseguir agendamento da cirurgia dela. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado a todos pela participação. Um beijo, Dona Inês. Melhoras, Dona Inês. Boa noite a todos. Boa noite, Bernardo. Obrigadão. Um abraço para Daniela, Davi, Carla. Melhoras aí, Dani. Tchau, Rafa. Tchau, Davi. Jalene não apareceu hoje, né? Quem? Jalene. Não veio, eu mandei uma mensagem para ela, ela não respondeu ainda. Acho que o marido dela estava com alguma coisa, né? O marido dela está com um problema muito grave de saúde, nós estamos fazendo um prece para ele. Eu tenho conversado bastante com ela, que ela está muito triste. Ele tem câncer, né? Não tem... É um negócio bem avançado lá. Vamos ver. Tá bom, gente? Tchau, Dani. Ótimos dias aí. Tchau. Melhora, viu? Pra todos. Tchau, Dani. Tchau, Tchau, Davi. Viviane. Tchau, Juju. Tchau, Juju. Tchau. Doctor, fica bem, Doctor. Tchau, Inês. Tchau, Dona Inês. Beijo para Marli. Obrigado. Júnior, estou encerrando aqui. Tchau.